Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo é sobre as atividades da semana 3 do PET número 1, oitavo ano, com o tema tomada de notas. Então vamos fazer a correção e fazer os comentários. Tomar notas significa fazer anotações sobre uma aula, uma palestra, uma entrevista. No caso desta atividade, é sobre uma aula veiculada pela Rede Minas, no programa Se Liga na Educação. Este tipo de anotação não é feita copiando tudo o que é falado por alguém. Então, não é uma cópia, pessoal. Não se deve copiar tudo que está sendo falado, mas sim o que é mais importante. E atenção, esse texto, tomada de notas, ele é utilizado para quê? É para estudar. Então, quando você for estudar, você pega esse texto, que é a tomada de notas, e vai reler para relembrar a matéria. Não é necessário você ver toda a matéria, mas sim você pega esse texto e vai estudar por ele. Caso necessite, você pegue o texto original, mas a tomada de notas tem esta utilidade. É para você anotar ao assistir uma aula, uma palestra, e este material servirá de material de estudo para quando você for estudar para uma avaliação, por exemplo. As anotações são tomadas a partir de uma exposição oral. Seu objetivo é registrar e conservar a informação fundamental proporcionada pela pessoa que faz a exposição. Então, veja bem, que é a informação fundamental, a informação principal que aquela pessoa que está falando, seja ela o professor em uma aula, um palestrante, etc. Fazer anotações implica selecionar, então seleciono as palavras, aquilo que é mais importante, anotar as informações à medida que a recebe. Isso exige um considerável esforço de atenção e de capacidade de discriminar e resumir de forma rápida a informação relevante, ou seja, a informação que é mais importante. São tópicos ali que eu coloco, um pequeno resumo a respeito daquilo que está sendo falado. Por isso, há alguns métodos, entre eles o método Cornell, é o que é pedido aqui nesta atividade. Para fazê-lo, sugiro que você leia o material disponibilizado. Então, aqui temos o material, como tomar notas. E lá no blog, também tem alguns vídeos para você assistir e ver como utilizar esse método, como fazer este método. A seguir vem a atividade, que pede para quê? Para você assistir a esta aula, que é uma aula de arte do 7º ano, que está disponível aqui neste endereço. Então, você deverá assistir para fazer a tomada de notas. Então, o que diz aqui número 1? Para realizar um trabalho de tomada de nota, assista a aula do programa Se Liga na Educação, que é esta aula, como eu mostrei, do componente curricular Arte, que foi veiculada neste dia aqui, intitulada Cultura Brasileira. Então, a atividade é sobre este vídeo. E a tomada de notas, você deverá fazer neste quadro. Organize no quadro a seguir as informações da aula Cultura Brasileira. Então vamos lá, depois de ter assistido ao vídeo, de ter lido aos materiais, assistido ao vídeo sobre o método Cornell, agora já estamos prontos para fazer a atividade. Então, na coluna da esquerda, o que aparece aqui? Aparece aqui, anote palavras-chave. Então, as palavras-chave, aqui no finalzinho do quadro, está nos explicando o que é uma palavra-chave. Palavras-chave são termos compostos por uma ou mais palavras que representam as ideias mais importantes de um conteúdo. Então, nesta coluna da esquerda, nós iremos anotar essas palavras. Então, o texto é um texto pessoal.
né? Ou seja, não precisa estar idêntico ao que eu escrevi. Cada um vai anotar de uma determinada maneira. Então, não é necessário que esteja igual ao meu. Eu anotei aqui as palavras-chave, que são cultura. Então, o texto é a palavra-chave, né? O texto fala de cultura, a influência indígena e africana e racismo. Então, essas são as palavras-chave. Depois, aqui na outra coluna, pede para você escrever resumidamente sobre o que se trata a aula. Então, como o texto é individual, cada um escreve à sua maneira, então nunca um texto ficará igual ao outro. Ele é escrito para que você entenda a matéria e depois utilize desse texto para estudar. Então, como que eu resumi aqui? Eu resumi desta maneira. A aula trata da influência da cultura indígena e africana na cultura brasileira. Elas trouxeram grandes contribuições na língua, já que temos muitas palavras indígenas e africanas incorporadas à língua portuguesa, assim como influenciaram a alimentação e o artesanato brasileiro. Entretanto, assim como naquela época, isso gerou conflitos de identidade e serviu para escravizar pessoas. Hoje, isso ainda continua em nossa sociedade através do racismo. Então, aqui eu resumi, né? O resumo é feito com as suas próprias palavras a respeito do tema que trata a aula. Como você sabe se ficou um bom resumo? Através dele, você relembra de todo o conteúdo. Então, você deverá ler a sua tomada de notas e ver se você relembra de tudo que o professor falou. Então, você fez uma boa tomada de notas e servirá para o estudo da matéria. A outra coluna pede para informar as principais características da cultura brasileira abordadas na aula. Então, as principais são: a cultura brasileira é influenciada por outras culturas, como a indígena, africana e outras culturas estrangeiras. Então, essas são as principais características da cultura brasileira apontadas na aula. E no final, aparece aqui para você anotar as referências do tema estudado. Então, a referência é o vídeo que nós assistimos para tomar nota, que é este endereço que está aqui logo após a imagem do vídeo. Aqui embaixo em cima, aliás, da aula. Drive, Google Drive, onde está disponibilizada a aula. Então, esta aqui é a referência. E quem consultou as outras referências que eu sugeri, poderá colocá-las também aqui no final, juntamente com a referência do vídeo. Eu fico por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!